Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Vertigem e tontura são os principais sintomas da labirintite, um distúrbio do ouvido interno que afeta nervos ligados à região do cérebro. Sabe aquela sensação de que o ambiente está girando ou sensação de queda, de desequilíbrio? São sinais que podem indicar justamente uma crise de labirintite. Quais são as causas dessa condição? Toda tontura é labirintite? Zumbido também é um sintoma? Será que é possível nunca mais ter tontura ou vertigem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Acho que a gente nunca comentou direito, nunca falou muito sobre isso, né, Bruna, aqui, e a gente, é uma sensação muito estranha, quem tem alguém próximo que já tenha passado por uma situação dessa, é muito desagradável, né, e eu acho que a gente sempre fica com receio de perder esse controle, então eu acho que hoje a gente vai ser bem instrutivo aqui o programa para todo mundo. Com certeza, e a gente convidou ninguém menos do que o Doutor Tontura, o médico neurologista pela USP, membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, Saulo Nader. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, doutor, vamos lá. Qual é a causa da labirintite? Muito bem. Provavelmente quem está ouvindo a gente ou já teve ou tem alguém que ela conhece que tem tontura. Porque tontura acontece em mais ou menos 30% da humanidade. Olha só, né? Então 30% das pessoas vai ter ou teve tontura em algum momento da vida delas. E da sua pergunta, né, a tontura a gente interpreta hoje como um sintoma geral. Para eu falar que a pessoa tem tontura, ela tem que ter alguma percepção que ela está desorientada, né, de alguma forma ela está sentindo uma percepção de desorientação. E aí que entra, né, a questão da coisa ser muito complexa, né, não é à toa que existem, né, alguns médicos como eu que dedicam a carreira ao estudo das tonturas. A gente tem dezenas de doenças que geram tontura. Então, são muitas causas bem diferentes, tratamentos bem diferentes, a gente vai comentar vários aqui para você ouvinte, mas é importante saber isso, né? Já abrir a cabeça entendendo que assim, poxa, eu tenho uma labirintite, calma, né? São várias doenças, né? Qual a doença que eu tenho? E doutor, para você diagnosticar isso, precisa de algum exame quando você está sentindo aquilo, né, a tontura em si, ou eu posso, vamos supor, se ela é muito pontual, como que a gente difere o que é, de repente, uma tontura de labirintite dessas outras que você está dizendo? Maravilha, né? Isso é importante porque, assim, a gente fala que nessa área, né, no campo da tontura, o atendimento ele tem que ser muito artesanal, né? Em que sentido? O diagnóstico normalmente ele sai da entrevista médica, né? Da conversa que o médico vai ter ali com o paciente. Ele vai caracterizar o jeito que a tontura acontece, quando começa, quando termina, o que gera, quanto tempo dura, os agravantes. Então, o jeitão da tontura é muito importante. E aí também o exame neurológico, né? Examinando, né, a pessoa, a gente consegue normalmente, junto com a conversa médica, desvendar o motivo por trás. Qual que é o meu ponto aqui? Existem vários exames que a gente usa para detecção aí das tonturas, né? E talvez eu cite alguns aqui durante a entrevista, mas no geral a gente não precisa de exame. Normalmente, num primeiro atendimento bem feito, o médico já tem ali a sua hipótese final, ou no máximo, né, 2 ou 3 possibilidades que ele vai diferenciar com algum exame que vai ser necessário. E vale a pena frisar, né, Camila, acho que isso é importante para quem está ouvindo a gente agora, que labirintite, né, esse termo labirintite, acaba que ele é, na verdade, um apelido. Então, a gente caiu numa questão, assim, de que tudo caiu no mesmo balaio. Então, qualquer tontura hoje é apelidada no Brasil de labirintite. Tanto, né, pela população geral, você que está ouvindo a gente, não tem problema algum usar essa palavra, mas até mesmo os profissionais de saúde muitas vezes adotam essa linguagem. Só que você que está em casa, você tem que saber a partir de hoje, né, eu vi aquela reportagem lá na Band com o Dr. Saulo, então tem que saber que
falou que você tem labirintite, o próximo passo é saber qual é a causa do que está sendo chamado labirintite. Porque labirintite pode ser um monte de coisas. E quais podem ser, então, as causas possíveis? Vamos lá, né? São muitas, né? Então, assim, quando a gente fala, né, normalmente do sistema que controla o equilíbrio e a coordenação, é um nome estranho, né? Chama sistema vestibular. Tem nada a ver com a prova de faculdade, só o nome que é parecido. É o sistema que vai fazer com que o ser humano consiga caminhar, consiga coordenar o movimento dos braços, das mãos, das pernas, dos olhos, né? Até da fala. Então, esse sistema ele é composto dos labirintos, os famosos labirintos, né? Que a gente ouve falar muito. Os nervinhos dos labirintos, que é uma espécie de fiozinho que liga o nosso labirinto até o cérebro, e algumas áreas do cérebro relacionadas ao equilíbrio, em especial uma partezinha chamada cerebelo, que fica na nuca. Então eu tenho, olha só, né, no labirinto, pelo menos 7 doenças que podem acontecer, no nervo, pelo menos 4 doenças que podem acontecer, e no cerebelo, dezenas de doenças. Então, né, para você que está em casa agora, eu vou soltar um monte de palavrão que você nunca ouviu, né? Por exemplo, VPPB, doença de Meniere, migrânia vestibular, TPPP, neurite vestibular, neurinoma do acústico. Então, são os nomes verdadeiros das doenças que são chamadas, que são apelidadas por aí de labirintite. A labirintite real, ela até existe, né? Existe a labirintite real, que é quando eu tenho uma infecção por bactéria ou por vírus no labirinto, mas é algo muito raro na prática. Eu preciso de uma meningite muito grave para a bactéria ou para o vírus chegar no labirinto, ou uma otite, uma infecção de ouvido assim absurda, né? Muito, muito grave para chegar a infecção no labirinto. Então, a labirintite real, né, que foi da onde tiraram o nome labirintite, ela é muito rara. Curiosamente, ela é uma das que menos acontece. E para vocês saber qual que é dessas aí dezenas, né, ou no labirinto, ou nos nervos, ou no próprio cerebelo, doenças, para você saber, os sintomas são diferentes, né, ou o que é que diferencia? Exato, né, os sintomas eles vão mudar bastante, né, primeiro que assim, a gente caracteriza a tontura, porque a tontura ela pode ser uma vertigem. O que é vertigem? É quando a pessoa tem uma percepção anormal de movimento, como assim? Ou as coisas giram, ou as coisas balançam, oscilam. Então, se eu tenho uma percepção que o mundo ou que eu estou balançando ou girando, isso é uma vertigem. Mas eu tenho outras tonturas. Eu tenho a sensação de cabeça estranha, né? Que a gente fala que são as sensações inespecíficas. Então, cabeça pesada, cabeça oca, cabeça flutuando, cabeça nevoada, cabeça aérea, cabeça diferente. E a gente tem as percepções de quase desmaio, né? Então, poxa, uma sensação como se eu fosse desmaiar, mas não desmaio. Então, um apagamento visual, uma sensação de que vai perder o chão, mas não perde. E tem também, né, as sensações mais voltadas ali à parte, muitas vezes, do emocional, né? Junto com a tontura vem quadro de ansiedade, angústia, aperto no peito. Então, diferenciando, né, qual que é o tipo de tontura, isso já é uma boa dica, né, de para qual diagnóstico a gente vai. E aí entra muito como que essa tontura se manifesta. Então, por exemplo, eu tenho um quadro de tontura que eu tenho lá uma crise de vertigem, dura alguns minutos, algumas horas eu fico meses bem, daqui a pouco vem outra. Poxa, então é uma coisa episódica. São episódios e entre uma crise e outra eu fico bem. Já não, poxa, a pessoa tem uma tontura crônica, um belo dia começou uma tontura que nunca mais foi embora, a pessoa tem tontura todos os dias da vida dela, então uma síndrome crônica. Então, né, pela caracterização do jeito que ela se manifesta no tempo e do jeito que é a tontura, a gente vai afunilando, né, nessas 40 doenças para tentar chegar no diagnóstico mais assertivo. Você já sentiu tontura acompanhada de enjoo e zumbido? Pode ser um sinal de labirintite. O Band News Informa está conversando com o neurologista Saulo Nader sobre causas, sintomas, tratamentos dessa condição. Doutor, eu citei aqui o zumbido. Toda pessoa que tem labirintite sofre com esse zumbido? Não necessariamente, mas algumas pessoas que têm tontura, que sofrem, né, do aspas aí, labirintite, elas podem ter zumbido e muitas vezes não se dão conta de que as coisas estão interligadas, que na verdade uma coisa tem a ver com outra.
E aí entra na historinha que em 1848, há muito tempo atrás, um médico francês chamado Prosper Ménière, ele descreveu uma doença que ganhou o nome dele, doença de Ménière, onde a pessoa tem crises de tontura de repetição, crise de vertigem, ela tem tontura, essa tontura dura, né, algumas horas, às vezes alguns dias, ela fica bem por um período de muito tempo, meses, às vezes anos, depois tem outra tontura. E aí, um belo dia da vida, essa pessoa desenvolve zumbido crônico, barulho no ouvido, e ao longo dos anos a audição vai devagarzinho se deteriorando. Então, o zumbido crônico, a perda de audição e as crises de vertigem é a tríade da doença de Ménière. Então, muitas vezes a pessoa tem as crises de tontura, tem lá o zumbido e ela nem imagina que as coisas estão interligadas. Como é esse zumbido? O zumbido pode ser caracterizado de muitas formas, né? Curioso você falar porque cada um percebe de um jeito. Pode ser um apito, pode ser uma cachoeira, pode ser um barulho de chuva, um barulho de ventania, um barulho de motor. Então, cada um, né, o cérebro de cada um vivencia o zumbido de uma forma diferente. E doutor, dá para acabar de vez com esse zumbido em algum momento da vida? Olha, a gente fala que quem tem zumbido, né, é um grande desafio o tratamento, porque só mais ou menos 10% que o zumbido desaparece totalmente, né, vamos usar a palavra ali com muita cautela, cura, né, então em 10% o zumbido desaparece com o tratamento. Mas para a maior parte, para as outras partes, a gente consegue isso sim modular. Como assim? Deixar ele mais leve, ele menos intenso, ele mais baixo, para ele não atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. E aí para isso a gente tem, né, uma reabilitação específica para zumbido, tem um aparelho chamado estimulação magnética transcraniana, existem alguns medicamentos que podem ser tentados, existe aparelho contra zumbido, né, aparelho para usar no ouvido contra zumbido. Então todas essas estratégias elas vão sendo lançado mão para minimizar o incômodo do zumbido na vida da pessoa. Crises de labirintite podem ser mais comuns depois dos 40 anos de idade. Esse é o assunto dessa edição do Band News Informa, que está recebendo o neurologista Saulo Nader, também conhecido como Doutor Tontura. Camila Hirsch, com você. Doutor Saulo, por ser inclusive mais comum acima dos 40, né, é possível dizer que o envelhecimento faz com que a gente tenha mais labirintite, né? E esse zumbido aí, falando um pouquinho sobre o outro bloco, ele também pode ser desenvolvido assim emocionalmente, por algum fator emocional, e ele, esses 10% que você mencionou das pessoas conseguirem curar assim, o zumbido, seriam essas pessoas que desenvolveram o zumbido através do emocional, mais fácil de ser cuidado? Vamos lá, vamos de trás para frente. Sim, né, existem doenças psiquiátricas que elas vão também manifestar zumbido. Então, né, um transtorno de ansiedade generalizado, até mesmo uma depressão, pode gerar zumbido, e aqui a chance de tratamento é muito maior, exatamente, né? Se eu trato a doença psiquiátrica e é a doença psiquiátrica que está provocando zumbido, a chance dele desaparecer é muito maior do que em outros contextos. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado com o quê? Porque se a pessoa tem alguma questão psiquiátrica, estresse, ansiedade, tristeza, isso vai piorar os outros zumbidos. Então, às vezes, o emocional é a causa do zumbido, e aqui ótimo, né, mais fácil, entre aspas, eu trato o emocional, o zumbido tende a sumir, mas o emocional ele pode ser um potencializador, um alimentador, um amplificador do zumbido. E aí aqui, além de tratar a causa emocional, que vai diminuir o zumbido, mas aí eu tenho que tratar o zumbido, né, por si só. E sobre outra questão, Camila, né, da questão da idade, né, lembrar que assim, qualquer um pode ter tontura em qualquer idade, né, até crianças e adolescentes, infelizmente, podem ter, mas existe sim uma chance um pouco mais aumentada, né, a partir dos 40, né, chegando num pico ali na casa dos 50, 60 anos. Então, o envelhecimento pode ter a ver, sim, com algumas doenças que causam tontura. Mas, né, por exemplo, minha esposa já teve lá os cristalzinhos soltos, que a gente vai falar daqui a pouco, 2 vezes na vida. Eu tenho cinetose, né, que é a tontura lá quando anda no carro, né, hoje estou tratado, não tenho mais, mas eu tinha muita cinetose até, né, alguns anos atrás. Então, mostrando que assim, né, o adulto jovem, ele pode sim ter tontura, né, e muita.
Então, eu ia perguntar isso. Essa tontura, que nem, por exemplo, de andar num barco, de ir numa montanha russa, ou numa estrada, né, enfim, e essa pessoa tem mais chances de ter crise de labirintite? Ou por exemplo, até levantar do sofá, né, às vezes a gente está deitado, levanta, fica aquilo tudo meio preto, isso já é um sintoma de que você tem mais chance de ter labirintite ou alguma dessas doenças relacionadas ao nosso sistema vestibular? Tem uma predisposição, sim, né? A gente entende que essas pessoas que têm cinetose desde a infância, né? Aquelas pessoas que são muito sensíveis a barco, ônibus, metrô, avião, elas têm uma sensibilidade maior. Então, assim, elas têm estatisticamente uma chance um pouco maior do que as outras pessoas de ter alguma outra doença no futuro que gere tontura. Já da parte do levantar rápido, né? E ter aquele apagamentinho, aquela sensação de quase desmaio, isso a gente considera normal, se não estiver impactando na qualidade de vida da pessoa, né, se não é um sintoma muito intenso, mas se é algo que acontece muito, isso vale também buscar ajuda médica, porque daí essa pessoa vai ter mais predisposição a ter quadros mais sérios de tontura no futuro. Mas nessas situações que a Camila comentou, e você também, doutor, já não é correto dizer que é uma crise de labirintite? Quando a gente fala, né, a labirintite está atacada, você ter essa tontura na montanha-russa, por exemplo, que eu acho que é algo muito comum, já não seria uma crise de labirintite? Perfeita pergunta, porque muita gente vai usar esse termo, né, exatamente, minha labirintite está atacada quando, por exemplo, passa mal, né, no banco de trás do carro para descer para a praia, por exemplo. Ou, né, se há uma pessoa que, nossa, né, dessa vez eu levantei e foi mais forte essa sensação de quase desmaio. Então, exatamente isso, né, muitas vezes para a pessoa aquilo já é, né, uma crise de labirintite, porque é o jeito que ela aprendeu a falar, é o jeito que ela vê as pessoas contando, então ela acaba usando esse termo também. Perfeita, né, a colocação. Agora, doutor, agora tem pessoas que sentem isso que não vão ter, assim, pode ser que seja uma crise ali pequena, uma tontura, né, mas e as pessoas que realmente têm, às vezes, não do nada, porque deve ter algumas coisas que causam, né, que podem causar sem ser uma estrada sinuosa, sem ser um balanço, mas pessoas, assim, quem tem essas crises, que acorda, que tem durante o dia, que não consegue andar direito, não consegue trabalhar, não consegue, você vê a pessoa andando, eu já vi algumas pessoas com crise que, assim, elas têm que se segurar na parede, inclusive, isso é bem diferente, né? É bem diferente, né? Que aí, nesses casos, né, que a gente fala que a tontura, ela acaba sendo uma espécie de ditador ali na vida da pessoa, e ela começa a dizer o que a pessoa pode ou não, então a pessoa começa a se restringir. Ela deixa de fazer coisas, né? Ela perde compromisso, ela perde lazer, ela tem afetamento no trabalho dela por conta da tontura. Aqui sim a gente está falando nos quadros de maior seriedade, né? Aqueles quadros que assim, meu Deus, esse aqui eu tenho que intervir medicamente de uma forma mais urgente, mais otimizada para a pessoa recuperar a vida dela. Tem pacientes, muitos pacientes meus que usam o termo, né? Eu não estou mais vivendo, né? Eu estou sobrevivendo com a tontura. Porque a tontura ela pode ser um grande fantasma mesmo na vida da pessoa. E tem outros fatores de risco associados às crises de labirintite? Olha, a gente sempre sabe, né, em relação à saúde como um todo, a gente sempre sabe, né, que assim, poxa, alimentação saudável, dormir bem, evitar estresse, eles são preventivos, né, isso não tem dúvidas. Mas acaba sendo uma coisa meio que ao acaso, sabe? Muita gente vai ter tontura ao acaso, né, assim, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, né, então eu tenho pacientes que são personal trainers, tenho pacientes que são, monges que meditam, eu tenho pacientes que têm vida saudável, que são corredores, e eles têm também tontura. Então, né, tem a questão, né, da tentativa de prevenção com uma vida saudável, mas tem a questão do acaso, né, de poder acontecer com qualquer um a qualquer momento, o que é terrível imaginar, né, que pode acontecer com a gente a qualquer hora. Eu tenho um amigo e é amigo mesmo, né, gente? Porque às vezes a gente fala da gente, né? A gente faz às vezes consulta aqui, viu, doutora? A gente pergunta também. Porque eu tenho inclusive zero tontura. Mas assim, ele uma vez falou que ele teve uma crise, foi a primeira vez que ele teve, e ele disse que e ele andava de moto, e ele disse que quando ele subiu na moto, ele não tinha, mas que no chão ele ficava completamente, falei, nossa, que coisa estranha, né? Por que será que isso acontece? Muita gente conta isso, né? Às vezes quando tá dirigindo um veículo, né, moto, carro, alivia.
às vezes quando tá praticando o esporte, né, olha só, já tive pacientes famosos do futebol que assim, dentro do campo brilhava, vida normal, saía do campo, né, tava com a tontura ali incomodando. Pacientes músicos, né, que durante a performance musical, DJs, etc, ficam bem, mas fora ali dos palcos passam mal. Por que isso, né? A gente acredita que é pela distração neurológica. Quando o cérebro ele tá atento, ele tá focado em outra tarefa, no caso, né, por exemplo, a tarefa de dirigir um veículo, de estar em movimento, de ter que prestar atenção na pista, de virar o volante, isso distrai neurologicamente o cérebro e naquele momento a tontura dá uma certa desligada. Quando a pessoa está fora dessa prática, né, desse foco, a tontura fica mais clara para ele, né, ele aparece mais. Então é um fenômeno bem curioso, viu, mas que eu vejo se repetir em vários contextos. Labirintite é o assunto do Band News Informa. Quem está tirando as nossas dúvidas é o neurologista Saulo Nader. Quais são as especialidades que atendem pessoas que têm labirintite? Muito boa pergunta, né? Aqui no Brasil, ou neurologistas com formação extra, né, que é uma espécie de fellowship, uma pós-graduação em distúrbios vestibulares e do equilíbrio, né, como é o meu caso, por exemplo, ou otorrinolaringologistas com uma formação extra, com fellow em otoneurologia. Somos bem raros, viu? Neurologistas menos ainda, otorrinos, né, tem um número maior, bem maior do que de neurologistas, mas ao todo nós, né, médicos que trabalhamos nessa área, somos muito poucos para a quantidade de brasileiros que sofrem de tontura. Então a gente tem uma missão, vamos dizer assim, na Academia Brasileira de Neuro, né, hoje eu coordeno lá a equipe de tontura da Academia Brasileira, de levar essa informação para mais médicos, né, para mais médicos se interessarem pelo assunto, para mais médicos terem expertise nessa área, para a gente conseguir ajudar mais pessoas por todo o Brasil. Doutor, é comum a pessoa que tem, por exemplo, alguma dessas doenças, que ela também tenha enxaqueca ou não? Boa pergunta, né? A gente tem uma doença, hoje no ranking ali, ela tá como a terceira que mais acontece. A gente chama ela de migrânia vestibular. O que é a migrânia vestibular? É uma enxaqueca diferentona que, além de dar dor, dá crise de tontura. Então entra muito naquela fala do zumbido, né? Então muitas vezes a pessoa ela tem a dor de cabeça, tem a tontura e não faz ideia que as coisas estão interligadas. Então na migrânia vestibular a pessoa pode ter tontura sem dor, pode ter dor de cabeça sem tontura, mas pelo menos 50% das vezes as crises de tontura têm que coincidir com uma dor de cabeça. E essa dor tem que ser uma enxaqueca. Aí eu falo da migrânia vestibular. E aqui o tratamento acaba sendo simples, né, entre aspas, no sentido que eu trato a enxaqueca e as duas coisas melhoram. Melhoram as dores e melhora também as crises de tontura. O tratamento com remédio, doutor, ele é focado na pessoa que está com aquela crise naquele momento ou ela tem que fazer um tratamento contínuo? Maravilha, né? Ótima pergunta. Os dois. Lembrar que no cristal solto eu faço manobra e acabou. Agora, em outras situações, a gente tem o que a gente fala dos remédios abortivos, os antivertiginosos. Então, aqui a ideia é, poxa, o gato já subiu pro telhado, né? A pessoa está em crise, eu vou tentar tirar ela mais rápido da crise e fazer com que a crise seja menos intensa. Então, encurtar a duração, encurtar a intensidade. Eu uso antivertiginosos. Agora, toda doença ela é passível de controle. Então, eu vou fazer o quê? O trabalho preventivo para nem deixar as crises acontecerem. Então, são grupos de remédios diferentes e depende da doença que eu estou tratando. Labirintite é o assunto do Band News Informa e a gente está explorando isso com o neurologista Saulo Nader, conhecido por Doutor Tontura nas redes sociais. Doutor, a gente falou rapidamente sobre pessoas que estão, de repente, tratando um quadro de depressão, algo relacionado à saúde mental e que podem ter essa predisposição a crises de labirintite. Eu queria saber, no caso de mulheres que estão passando pelo período de menopausa e climatério, se isso também se aplica de piorar as crises de labirintite. Também, viu? A gente vê que as tonturas como um todo, elas têm alguma correlação com a parte hormonal, de forma que mulheres têm mais chance de ter tontura do que os homens no decorrer da vida, e mulheres que sofrem de tontura, elas têm uma estatística de piora
né, uma possibilidade maior de piora em período menstrual, né, ali quando está no período pré-menstrual, e também no climatério, que é exatamente essa transição, né, da vida fértil para a menopausa. Então, esse período do climatério, ele é um período muito turbulento do ponto de vista emocional e do ponto de vista hormonal. Então, é um período onde a mulher está, sim, mais sujeita, mais suscetível a ter piora da tontura, com certeza. Agora, doutor, o que pode desencadear? As pessoas conseguem descobrir, por exemplo, quem tem? Porque, assim, fala assim, eu tenho de labirintite. Ela consegue descobrir o que desencadeia isso ou não? Consegue, né? Então, assim, pela aquela questão da entrevista médica e do exame, e às vezes a gente vai precisar de alguns exames complementares, né? Por exemplo, muitas vezes a gente precisa de uma ressonância especial para ver o labirinto, o nervinho do labirinto e o cérebro. Tem também uma tomografia especial para ver o osso que recobre o labirinto, né? Imagina que o labirinto é uma peça bem pequenininha, cabe num dedal. Eu tenho 2, né? Um de cada lado dentro do ouvido. E eu tenho uma armadura óssea, né? Uma carapaça óssea que protege o labirinto. Então eu tenho uma tomografia também que consegue ver esse ossinho, se não tem rachadura, se não tem nenhum buraco, nenhuma fissura. E existem também, né, o exame que a gente chama de otoneurológico. Esse é mais sofrido porque, né, tem que ficar seguindo uma luzinha, tudo bem até aí, mas tem uma etapa que é a prova calórica que coloca ar quente ou água quente no ouvido. E aí isso pode ser muito sofrido porque gera tontura, né, tanto que é um exame que a gente não precisa tanto hoje em dia. E finalizando, né, para citar os exemplos, tem o VRIT, os nomes são péssimos, tá, pessoal? O VRIT é um óculos que a pessoa põe, e esse óculos vai filmar o movimento do olho em determinada condição, quando a gente vira rápido a cabeça. E isso também dá uma boa ideia de como está funcionando o labirinto e o nervo do labirinto. Então, respondendo sua pergunta, né, esse quebra-cabeça ele vai se concretizando ali com a entrevista médica, o exame neurológico, e às vezes precisa de um ou outro exame complementar para fechar ali o quebra-cabeça. E tem assim, alguma atitude no dia a dia, por exemplo, que desencadeie algum tipo de alimento ou algum tipo de atividade que você faça, tirando entrar num barco, tirando essas mais que a gente já sai tonto mesmo sem ter labirintite, sim, né? Sim. Assim, vale citar aqui, né, talvez aqui seja um bom exemplo, que existe uma tontura, a principal, né, vamos dizer assim, a que mais acontece estatisticamente, que é a vertigem posicional paroxística benigna, VPPB, né, de novo, nomes muito chatos. A VPPB é quando os cristalzinhos do labirinto, eles saem do lugar, e aí a pessoa, ela acaba tendo tontura, né, vertigem, em qual situação? Quando ela vira na cama, quando ela deita rápido na cama, quando ela levanta, quando ela tá, né, durante o dia dela e ela olha para o alto para fazer alguma coisa, para pegar alguma coisa no armário, para fazer um gargarejo, e quando às vezes ela olha rápido de lado. Então as posições da cabeça, os movimentos abruptos com a posição da cabeça vai ser o que desencadeia a tontura. Então, né, essas pessoas, elas têm, que a gente fala de vertigem posicional, são tonturas desencadeadas pela posição da cabeça. Então, são pessoas que vão evitar de mexer a cabeça. São pessoas que, normalmente, elas sabem, né, os movimentos que vai fazer mal e elas evitam a todo custo. Só que por que os cristais escapam, né? Muitas vezes, ao acaso, simplesmente escapou, mas aqui vai uma curiosidade, né? Algumas vezes os cristais escapam por posição de cabeça normal por muito tempo. Vou dar exemplo. Às vezes no salão de beleza, né? Quando a mulher fica naquelas bacias, naquelas cubas, né? Por muito tempo. Um pintor, por exemplo, pintando o teto da casa, que ele tem que ficar olhando para o alto um bom tempo, um dentista que tem que se inclinar todo para ver a boca do paciente, para ver a arcada superior. Então, se a pessoa tem no dia a dia dela alguma coisa que faz ela ficar com uma cabeça pendida para trás por muito tempo, isso muitas vezes é um motivo do cristalzinho escapar. Só que é o acaso, né? Assim, pode acontecer com qualquer um, não quer dizer que se você vai fazer isso, vai acontecer com você. Mas são movimentos, né, que quem tem acaba evitando, entendeu? Alguma dessas situações pode indicar algum tumor ou alguma lesão cerebral, doutor? Algo mais sério? É mais raro, mas pode sim, né? Se o cerebelo, que é a areazinha do cérebro que controla o equilíbrio, se ele tiver um machucado, né, um AVC, um sangramento, um tumor, uma esclerose múltipla, né, que atacou aquela área, isso pode se manifestar como, né, uma, aspas, crise de labirintite. Então, por isso que o médico, ele sempre está capacitado, né, para farejar essas situações de risco, né, de gravidade maior,
para não perder tempo para pedir exames e fazer um tratamento adequado. Por isso que eu sempre falo que assim, uma primeira crise da vida intensa, nossa, nunca tive crise de tontura na vida, é a primeira, e tá muito intensa, né, tá durando muito, vai pro pronto-socorro, porque no pronto-socorro o médico ali da emergência, ele vai diferenciar se é alguma coisa no cérebro, ou se não, né, uma situação chata, porém não grave, né, onde sua vida não tá em risco. E uma pessoa que já teve uma crise, a chance dela ter novamente ela está muito mais suscetível a ter novamente, ou pode ser que não tenha nunca mais na vida? Depende da doença, né? Vamos dar exemplo lá dos cristalzinhos soltos que eu comentei. Olha só que legal, né, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente. O cristal solto, né, a VPPB, é uma doença que não precisa de remédio para tratar. O médico, ou né, o fono, ou o físio treinado nessa área, consegue fazer manobras para o cristalzinho ir voltando para o lugar. São manobras, movimentos, né, que a gente faz com a cabeça e com o corpo da pessoa no próprio atendimento, e aí a gente tem uma chance enorme, mais de 90% de chance de, numa manobra única, os cristais voltarem para o lugar e a pessoa resolver o problema. Então, eu estou contando aqui para vocês, ouvintes, que a principal causa do que é chamado labirintite se trata sem remédio, olha só, no próprio atendimento. Então, né, a gente vê aí milhares, né, milhões de pessoas com cristal solto, tomando remédio, não melhora, né, muitas vezes tentando, né, ajuda com vários profissionais, não melhora, e no final das contas era o cristal solto. Nesse contexto, entrando na pergunta, quando eu varro os cristais de volta para o lugar, eles voltam, encaixam de novo, vida normal. 10%, então uma a cada 10 pessoas, pode voltar a ter cristal solto em algum outro momento da vida. Então, né, mais ou menos naquela sua linha de raciocínio, sim, se eu tenho algum episódio de tontura na vida, eu tenho mais chance de ter no futuro, mas vai depender muito da doença que eu estou lidando. Isso a gente está falando daquela manobra de correção, doutor, dos cristais? Exato, né, chama manobra de reposicionamento, e aí as manobras vão ganhar ali homenagem aos médicos antigos que descreveram elas, né, então manobra de Epley, manobra de Semon, manobra de Jacovino, então são movimentos que comprovadamente, né, já tem estudos mostrando, varrem os cristais de volta para o lugar. Então é algo realmente impressionante para o paciente, né, muitas vezes, poxa, eu estou 3 anos, 2 anos, 1 mês, 20 anos com crises de vertigem quando eu mexo a cabeça, e de repente no atendimento vai lá o profissional, faz um monte de movimentos comigo e eu saio curado, né, literalmente, né, com o problema resolvido. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente teve um intensivão hoje sobre labirintite com o neurologista Saulo Nader. E eu vi um vídeo seu, doutor, eu achei tão interessante, que é da relação que a gente pode ter entre azia e gastrite com labirintite. Você pode explicar, por favor? Perfeito, né? Assim, a gente está acostumado, e é esmagadora a maioria dos casos, que, poxa, quem tem uma gastrite vai ter queimação, né? Esse é o sintoma principal. Mas, curiosamente, algumas pessoas com machucados no estômago, né, quer seja uma gastrite, uma úlcera, alguma outra coisa irritando o estômago, às vezes vai se manifestar na forma de tontura, né, vai ter uma sensação meio contínua de náusea, de mareado, de ânsia de vômito, e essa percepção também vai ser ali processada pelo cérebro como uma tontura. Então, a sensação, às vezes, né, de corpo ruim, né, de corpo bambo. E aí a gente caça, vira de ponta cabeça, não acha mais nenhuma outra explicação, e aí, poxa, né, olha só, era danada da gastrite. E aí, tratando a gastrite, melhora. Aqui são casos bem particulares, tá? Mas mostrando que assim, né, olha só como é ampla a área, né? Até um quadro abdominal pode ter uma relação com a tontura. O álcool pode ser um desencadeador? Pode. O álcool a gente sabe, né, que em excesso vai fazer mal para a saúde aí em praticamente todos os campos. Uma das áreas mais sensíveis ao álcool, que é a primeira que intoxica, por curiosidade, é o cerebelo, né? Por isso que o embriagado, ele anda torto, por isso que às vezes deita na cama, o teto gira, por isso que fala mole, né? Que a coordenação da fala está alterado. Então a gente sabe que o álcool, ele sensibiliza o sistema vestibular, pessoas que têm tontura, né? Outras doenças, elas podem piorar com o consumo de álcool. Ou na ressaca, né? Que também às vezes durante o consumo não percebe, mas no dia seguinte paga em dobro. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o médico neurologista pela USP, membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein,
Saulo Nader, também conhecido como Doutor Tontura nas redes sociais. Doutor, muito obrigada, viu, por todo esse tempo aqui tirando as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes, e até uma próxima. Valeu, obrigado. E para vocês ouvintes, como eu sempre brinco lá nas redes, deixa de ser tonto e me segue lá para saber tudo sobre tontura. Até mais, doutor Saulo, muito obrigada. Um abraço. Camila Hirsch, hora de ir embora. Quem não quiser ficar tonto com você, como é que faz? É só vir treinar comigo, me procurando no Instagram, Bruna, no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, Hirsch, e uma semana bastante equilibrada para você, Bruna, e todos os ouvintes. Você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas. Tem a playlist no canal do YouTube da Band News FM e também o nosso perfil no Spotify, Band News em Forma. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.